A vastidão do oceano parecia infinita, um tapete negro pontilhado pelas estrelas que se refletiam nas águas calmas. O som ritmado do motor do barco era o único sinal de vida em meio àquele vazio. Rodrigo segurava o leme com um sorriso no rosto, sentindo-se invencível ao deixar a civilização para trás. Ao seu lado, Tiago organizava os equipamentos de pesca com entusiasmo. Lucas e Sérgio, por outro lado, já haviam aberto latas de cerveja e riam de piadas que ecoavam na noite silenciosa. Isso é liberdade, caras. Nada de trânsito, trabalho ou problemas. Só nós e o oceano, disse Sérgio, erguendo a lata como em um brinde. O barco seguia para um ponto marcado no mapa, uma localização que Tiago afirmava ser um segredo dos veteranos. Dizem que as águas aqui são pouco exploradas e lotadas de peixes. Confie em mim, vai valer a pena, ele havia garantido antes da viagem. Quando o sol finalmente desapareceu no horizonte, uma escuridão densa envolveu o barco. A ausência de luz artificial tornava tudo mais íntimo e, ao mesmo tempo, desconfortável. Rodrigo sentiu o ar parecer mais pesado, quase opressivo, mas descartou como um efeito da umidade. Enquanto preparavam o jantar, o grupo foi surpreendido por um som distante. Era baixo e profundo, como um lamento abafado vindo do fundo do oceano. Você ouviu isso? Perguntou Lucas, erguendo a cabeça. Ouvi o quê? O som da sua cerveja acabando, brincou Tiago, mas o sorriso logo desapareceu quando o som voltou, dessa vez mais alto. Era como se o próprio oceano estivesse sussurrando, uma frequência que reverberava nos ossos. Talvez seja uma baleia, sugeriu Rodrigo, tentando mascarar sua inquietação. Elas fazem esses sons estranhos às vezes. Mas ninguém respondeu. Todos estavam atentos, olhando para a escuridão além do barco. Foi então que Lucas apontou para a água. Ali! Viram aquilo? Pequenos flashes de luz pulsavam sob a superfície, um brilho espectral que se movia como se dançasse com as ondas. Por um momento, todos ficaram em silêncio, observando o fenômeno. Plâncton bioluminescente, disse Tiago, tentando soar confiante. É comum em algumas partes do oceano. Mas os flashes não eram comuns. Eram coordenados, formando padrões que pareciam impossíveis para um mero plâncton. Após o jantar, a tensão parecia ter se dissipado. Sérgio roncava no canto do barco, enquanto Tiago e Lucas dividiam histórias de pesca. Rodrigo, porém, não conseguia relaxar. Sentado perto do leme, ele olhava para o horizonte, onde as estrelas pareciam se fundir com o mar. Foi então que sentiu. Era sutil, quase imperceptível, uma vibração sob seus pés. O barco balançou suavemente, mas não havia vento ou ondas. Ele se levantou, olhando para o casco. Por um instante, achou que viu algo, uma sombra enorme passando lentamente sob o barco. Deve ser minha imaginação, murmurou para si mesmo, mas seu coração estava disparado. No entanto, o som voltou, mais profundo e penetrante. Tiago se aproximou, franzindo o senho. Você sente isso? Rodrigo assentiu, mas antes que pudesse responder, um estrondo ecoou no casco do barco. Sérgio acordou com um salto, e Lucas quase derrubou a lanterna que segurava. O que foi isso? Perguntou Lucas, alarmado. Rodrigo ligou a lanterna e apontou para a água. O feixe de luz revelou apenas o vazio escuro das profundezas. Talvez tenhamos batido em algum pedaço de madeira, sugeriu Tiago, mas sua voz traía sua tentativa de racionalidade. Ao redor do barco, as luzes começaram a reaparecer, dessa vez mais intensas e mais próximas. Era como se algo estivesse subindo à superfície. As luzes dançavam em círculos, mas pareciam inconscientes. Isso não é plâncton, sussurrou Sérgio, a voz trêmula. De repente, o barco balançou violentamente, quase jogando todos ao chão. Rodrigo tentou ligar o motor, mas ele apenas engasgou e morreu. Droga, 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 ele gritou, girando a chave inutilmente.
As luzes ao redor começaram a piscar em um ritmo frenético, enquanto o som profundo crescia, como o rugido de algo que existia apenas em pesadelos. Lucas apontou para o horizonte e gritou: "Olhem lá!" Uma sombra gigantesca surgiu, um contorno negro contra o céu estrelado. Não era possível discernir sua forma exata, mas sua presença era avassaladora, como se o mar e o céu tivessem se unido para criar um único ser Colos. A tensão pairava sobre o barco como uma tempestade iminente. O mar parecia diferente naquela manhã. O horizonte, que normalmente oferecia uma linha reconfortante entre céu e água, estava encoberto por uma neblina opressiva. Tiago lançou uma isca na água, enquanto Lucas, com olhos cansados, observava o vasto vazio ao redor. Rodrigo segurava o leme, mas a sensação de controle que ele tanto valorizava parecia ter evaporado. Sérgio, no entanto, permanecia otimista, rindo para quebrar o clima. "Gente, ontem foi só um susto. Vamos pegar alguns peixes e contar essa história no bar mais tarde", disse Sérgio, abrindo mais uma lata de cerveja. Mas ninguém respondeu. Tiago ajustou sua linha de pesca, tentando ignorar o eco das luzes e sons estranhos da noite anterior. Rodrigo observava o horizonte, mas sua mente estava fixa no estranho balanço do barco, que parecia responder a uma força invisível. Sérgio, determinado a animar o grupo, preparou uma isca maior, jogando-a com força na água. Ele observou a linha afundar, sorrindo. "Esse aqui vai ser o maior peixe que já pegamos." Por um momento, tudo estava em silêncio. Apenas o som das ondas e o estalar ocasional da madeira do barco. Então, a linha de Sérgio tensionou violentamente, puxando para a beirada. "Peguei!" "Tiago, pega a rede!" Sérgio gritou, lutando para segurar a vara de pesca. A linha parecia ter vida própria, movendo-se em zigue-zague com uma força impossível. Rodrigo largou o leme e correu para ajudar, mas antes que pudesse alcançá-lo, Sérgio soltou um grito. Ele foi puxado com força, batendo contra a borda do barco antes de desaparecer na água com um som abafado. A vara de pesca girou no convés, abandonada. "Sérgio!" Lucas gritou, inclinando-se sobre a beirada. As águas ficaram calmas novamente, como se nada tivesse acontecido. Apenas a isca flutuava na superfície, agora cortada. Rodrigo agarrou uma lanterna e iluminou a área onde Sérgio havia desaparecido. "Sérgio! Responda!" ele gritou, mas sua voz parecia ser devorada pela vastidão ao redor. Lucas e Tiago pegaram cordas e começaram a jogar na água, na esperança de que Sérgio as alcançasse. Minutos se passaram, mas não havia sinal de vida. A tensão foi quebrada por um som arrepiante, um estrondo baixo que vinha debaixo do barco. "Algo está aqui", sussurrou Tiago, a voz falhando. Lucas apontou para a água. "Ali!" Ele viu algo emergir brevemente, com uma forma indistinta, enorme e sinuosa, antes de desaparecer novamente. Enquanto procuravam por Sérgio, algo começou a mudar ao redor deles. O rádio do barco começou a emitir chiados estáticos. Rodrigo tentou girar os botões desesperadamente, mas a única coisa que ouviam eram fragmentos de palavras em uma língua que nenhum deles reconhecia. A bússola na cabine girava sem parar, como se estivesse presa em um turbilhão invisível. Rodrigo bateu nela com o punho, mas era inútil. O pânico começou a tomar conta. "Não faz sentido", murmurou Tiago, segurando a bússola e observando o ponteiro dançar. "Não estamos nos movendo, mas nada aqui está certo." Então, Lucas viu algo. Não no horizonte, mas no convés do barco. Sombras que não correspondiam a nenhum dos seus movimentos. Ele esfregou os olhos, mas elas ainda estavam lá, como figuras distorcidas, imóveis, mas inegavelmente presentes. "Rodrigo", Lucas começou, mas antes que pudesse terminar, ouviu uma risada. Era a voz de Sérgio. Rastejante, como um eco vindo das profundezas. "Vocês ouviram isso?" Rodrigo perguntou, seu rosto pálido. "Sim", respondeu Lucas.
Foi o Sérgio. Eu juro que foi ele. Eles correram para o lado do barco, iluminando a água novamente. Nada. Apenas o reflexo das luzes dançantes. Mas então, de forma inexplicável, o som veio do outro lado. Dessa vez, era mais alto, mais próximo. Me ajudem. Rodrigo olhou para Tiago. Ele está lá fora. Precisamos fazer algo. Mas Tiago, agora suando frio, balançou a cabeça. Não podemos sair daqui. Algo não está certo. Você viu o que eu vi? Isso não é normal. Rodrigo ignorou o aviso e se inclinou sobre a borda. Foi então que viu um rosto. Não completamente humano, mas semelhante. A pele parecia translúcida, os olhos vazios, e uma boca que se movia sem emitir som. Em um instante, desapareceu novamente. Ele caiu para trás, respirando pesadamente. Isso não é Sérgio. Isso é outra coisa. Enquanto os 3 remanescentes tentavam processar o que havia acontecido, o som sob o barco cresceu novamente. Desta vez, não era um estrondo. Era como uma respiração profunda e poderosa, como se o próprio mar estivesse vivo. Estamos sendo observados, disse Lucas, a voz quase inaudível. Tiago olhou ao redor, mas não havia horizonte, não havia estrelas. Apenas a escuridão engolindo o barco. Rodrigo segurou o leme novamente, tentando desesperadamente ligar o motor. Mas o barco não respondeu. Era como se algo o tivesse prendido no lugar. No último momento do capítulo, o rádio chiou mais uma vez, e uma voz surgiu entre os estáticos: "Vocês não deveriam estar aqui." A sensação de isolamento era sufocante. O horizonte havia desaparecido por completo, como se o mundo ao redor tivesse sido consumido por uma névoa opressiva. O barco balançava suavemente, mas o som das ondas não era reconfortante. Era baixo e irregular, quase um murmúrio de algo vivo. Rodrigo sentia o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Ele estava ao leme, mas não havia para onde ir. Sem comunicação, sem bússola e com os amigos à beira do desespero, ele começava a entender que não era apenas o mar que conspirava contra eles. Algo mais profundo, algo antigo, os observava. Na manhã seguinte, enquanto Lucas remexia os restos do rádio tentando uma solução, Rodrigo decidiu inspecionar o barco. Ele acreditava que entender o que havia no casco poderia explicar o comportamento estranho da embarcação. Pegando uma lanterna e uma corda, ele desceu pela lateral, deixando Tiago de vigia. O que encontrou fez seu estômago revirar. Marcas profundas cobriam o casco, como garras imensas que haviam arranhado o barco. Elas eram longas e paralelas, mas com uma irregularidade que indicava um movimento frenético. No entanto, o que mais o perturbava não era o dano físico. Dentro das marcas, havia algo, um lodo brilhante, de cor esverdeada, que pulsava levemente à luz da lanterna. Ele subiu de volta, ofegante e trêmulo. Isso não é algo que pertence ao mar, murmurou. Mas antes que pudesse explicar aos outros, Tiago gritou. Tiago estava de pé, imóvel, olhando para a água. Seus olhos estavam vidrados, e ele murmurava palavras desconexas. Lucas correu para segurá-lo antes que caísse no mar. Você não viu? Eles estavam lá, Tiago sussurrou, sua voz falhando. Quem, Tiago? Quem você viu? Lucas perguntou, sacudindo. Tiago apontou para a água. Eles estavam caminhando. Homens, mas não homens. Eles estavam lá embaixo, nas ruínas. Lucas olhou para Rodrigo, confuso. Ruínas? Rodrigo, ainda pálido pela descoberta no casco, decidiu não mencionar as marcas. Talvez seja o estresse. Precisamos manter a calma. Mas Tiago não parecia disposto a se acalmar. Ele começou a murmurar novamente, palavras em uma língua desconhecida, como se estivesse recitando algo que nem ele entendia.
As ruínas emergentes. Enquanto a noite caía novamente, o barco começou a balançar mais violentamente, como se uma corrente invisível o arrastasse. Rodrigo tentou ligar o motor, mas ele apenas tossia e morria. A escuridão ao redor parecia ganhar peso, e sons distantes começaram a ecoar, não ondas, mas algo mais profundo, ressonando pelo casco. Lucas olhou para o mar e percebeu que algo estava mudando. Formas começaram a emergir da água. Primeiro, pareciam rochas desgastadas, mas conforme a maré recuava, os contornos de estruturas antigas ficaram claros. Eram colunas e arcos, cobertos de algas e incrustações marinhas, mas ainda inconfundivelmente arquitetônicos. Ruínas. Rodrigo, com a lanterna em mãos, iluminou uma inscrição em uma das colunas que estava parcialmente acima da superfície. Os símbolos eram intrincados, quase alienígenas em design. Ele não entendia o que significavam, mas sentiu um calafrio profundo ao olhar para eles. Isso é muito antigo, ele murmurou, mas para si mesmo. Enquanto observavam as ruínas, o som mudou. O murmúrio do mar tornou-se uma voz. Não era algo que podiam compreender, mas cada um deles sentiu como se a voz falasse diretamente em sua mente, mostrando imagens, cidades submersas, criaturas de formas impossíveis e escuridão infinita. Tiago começou a gritar, segurando a cabeça como se estivesse tentando afastar algo. Rodrigo e Lucas correram para segurá-lo, mas antes que pudessem ajudar, ele apontou para a água e gritou: "Lá está! Aquele que nos chama!" Rodrigo iluminou a água com sua lanterna, e foi então que viram. Uma sombra colossal se movia nas profundezas, algo tão grande que parecia impossível. A luz capturou brevemente uma forma, uma massa de tentáculos que se estendiam como raízes de uma árvore gigante. E então, desapareceu. Lucas, em pânico, começou a vasculhar o barco em busca de qualquer coisa que pudesse ajudá-los. Ele encontrou um diário em uma gaveta na cabine do capitão. Era antigo, o papel amarelado pelo tempo, mas as palavras ainda eram legíveis. O diário falava de um pescador que havia encontrado aquelas ruínas décadas atrás. Ele mencionava que o local era um santuário de algo chamado Aquele que Dorme. Ele escreveu sobre como os marinheiros eram atraídos para o lugar, suas mentes manipuladas até que eles se entregassem ao mar. "Não podemos ficar aqui", Rodrigo disse, após ler as páginas. "Se não sairmos agora, nunca mais sairemos." Mas enquanto falava, o barco começou a balançar novamente, desta vez com mais força. As ruínas pareciam subir ainda mais, revelando formas grotescas esculpidas nas colunas, rostos contorcidos em expressões de dor e loucura. A escuridão ao redor do barco parecia ganhar substância, envolvendo os amigos em um manto de terror e inevitabilidade. O mar não era mais apenas um cenário, era um ser vivo, consciente, que os vigiava. Rodrigo segurava o diário com força, suas mãos tremendo enquanto lia as últimas linhas do antigo pescador que descobrira aquelas ruínas. "Aquele que dorme não espera. Ele chama. E quando você ouve o chamado, já é tarde demais para resistir." A água ao redor do barco começou a vibrar com uma energia quase imperceptível, mas visceral. Era como se o oceano pulsasse em uníssono com seus próprios corações. Lucas, ainda segurando uma lanterna, iluminava a superfície, esperando ver a criatura novamente. Mas o que surgiu foi ainda mais perturbador: formas humanas, parcialmente decompostas, emergindo do mar como se subissem de um fundo sem fim. "São eles", Tiago sussurrou, incapaz de desviar o olhar. "As vítimas. As almas que ele levou." Os rostos das figuras aquáticas eram vagamente familiares, como fragmentos de lembranças distorcidas. Entre eles, Sérgio apareceu, seu corpo coberto de algas, os olhos apagados, mas fixos no grupo. Ele estendeu a mão em direção ao barco, sua boca se movendo, formando palavras que ninguém podia ouvir. "Isso não é real", Lucas murmurou, mas sua voz soava mais como uma tentativa de convencer a si mesmo. O diário continha uma revelação cruel.
A entidade no fundo do mar, aquele que dorme, era um predador cósmico, alimentando-se não apenas de corpos, mas de memórias, esperanças e sanidade. Para escapar, os sobreviventes precisariam fazer uma escolha, um deles teria que se sacrificar voluntariamente, entregando sua essência ao abismo para satisfazer a fome insaciável da criatura. Rodrigo fechou o diário, o rosto pálido. É isso. É isso que ele quer. Não é só o barco ou as ruínas. É a gente. Ele quer levar um de nós. Tiago riu, mas o som estava carregado de desespero. E como você decide algo assim? Fazemos um sorteio? Jogamos uma moeda? Lucas olhou para o horizonte vazio, o terror em seus olhos sendo substituído por resignação. Não tem escolha. Isso não é um jogo. É sobrevivência. Enquanto discutiam, a vibração na água se intensificou, acompanhada por um som profundo e gutural que parecia emanar diretamente do fundo do mar. As ruínas emergiram ainda mais, revelando não apenas colunas, mas uma entrada monumental, um portal para as profundezas, esculpido em uma forma que desafia qualquer lógica humana. A luz da lanterna revelou detalhes grotescos, seres de tentáculos adorando uma figura colossal, com olhos vazios que pareciam perfurar a alma. Foi Tiago quem quebrou o impasse. Eu vou. Não posso continuar assim, vendo isso, ouvindo isso. Se for para acabar, que seja agora. Rodrigo tentou impedi-lo, mas Tiago já havia tomado sua decisão. Ele caminhou até a borda do barco, olhando para as ruínas que pareciam sussurrar em aprovação. Antes de pular, ele se virou para os amigos e sorriu tristemente. Não deixem que isso acabe com vocês. Vivam, mesmo que eu não possa. E então, ele desapareceu sob as ondas. Por um momento, o mar ficou em silêncio, como se estivesse segurando a respiração. Rodrigo e Lucas se entreolharam, esperando que o sacrifício tivesse sido suficiente. Mas, de repente, o portal nas ruínas brilhou com uma luz pulsante, e uma figura imensa começou a emergir. Era aquele que dorme. Sua forma desafiava qualquer tentativa de descrição coerente. Era uma massa colossal de tentáculos e carne amorfa, com olhos que pareciam multiplicar-se infinitamente. Sua presença era opressiva, como se cada célula de seus corpos fosse esmagada pela simples existência da criatura. A entidade não estava satisfeita, ela queria mais. Lucas gritou, caindo de joelhos, sua mente à beira do colapso. Rodrigo tentou puxá-lo para longe da beirada do barco, mas o olhar de Lucas estava fixo na criatura. Ele não vai parar, Lucas murmurou, a voz quase inaudível. Rodrigo percebeu que não podiam derrotar algo tão além de sua compreensão. Ele correu para o leme, tentando fazer o motor funcionar. Para sua surpresa, o barco respondeu, como se a própria entidade estivesse permitindo sua fuga. Ele puxou Lucas para dentro da cabine, gritando para que segurasse firme. O barco começou a se mover, afastando-se das ruínas. Mas enquanto se distanciavam, Rodrigo sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou e viu Tiago, ou o que restava dele. Seu rosto estava desfigurado, coberto por algas, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Você não pode fugir, Tiago disse, sua voz misturando-se com o som das ondas. Ele está em você agora. Rodrigo gritou, acelerando o barco enquanto a figura de Tiago desaparecia. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, o barco estava em águas calmas novamente. Rodrigo e Lucas estavam exaustos, mas vivos. Eles não falaram enquanto navegavam de volta à costa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas, ao pisar na areia, Rodrigo olhou para trás e viu algo que gelou seu sangue. A sombra de aquele que dorme ainda estava ali, refletida na água calma, como se estivesse esperando por eles. O mar nunca mais foi apenas o mar.